Um homem sem mandato parlamentar teria conseguido influenciar a destinação de mais de 119 milhões de reais em emendas. E segundo a Polícia Federal, os nomes dos deputados teriam sido colocados nos documentos para esconder quem realmente estava dando as ordens. O homem no centro dessa investigação é Valdemar Costa Neto, presidente nacional do Partido Liberal. Valdemar não é deputado e não é senador, mas a Polícia Federal afirma que mensagens, planilhas e documentos apontam para a existência de um sistema paralelo de decisões sobre emendas parlamentares. Ao menos 21 emendas, somando aproximadamente 119 milhões e 200 mil reais, teriam sido indicadas ou remanejadas sob a sua influência. A indicação de emendas é uma prerrogativa de deputados e senadores em exercício. Mas a Polícia Federal identificou que Valdemar Costa Neto, que é ex-deputado, contava com autonomia para direcionar esses recursos. De acordo com a investigação, deputados federais eram falsamente apontados como solicitantes das indicações, a fim de conferir áreas de legalidade. A PF identificou pelo menos 21 emendas, num valor total de quase 120 milhões de reais, que teriam sido indicadas por Valdemar entre junho de 2024 e março deste ano. A maioria já foi paga. A Polícia Federal pediu ao Supremo a suspensão dos pagamentos que ainda não foram feitos e o bloqueio de bens do presidente do PL no mesmo valor, para ressarcimento dos cofres públicos, caso a irregularidade seja confirmada. O ministro Flávio Dino, relator de ações sobre o pagamento de emendas, autorizou as medidas. Segundo os investigadores, essas emendas foram empenhadas ou pagas entre 2024 e 2025. A maior parte teria sido direcionada a municípios de São Paulo, especialmente para áreas como saúde e turismo. Até aqui já existe uma pergunta bastante simples. Como alguém sem mandato teria tamanho poder sobre os recursos que oficialmente pertenciam às cotas parlamentares? A Polícia Federal diz ter encontrado conversas envolvendo servidores e interlocutores ligados ao comando partidário. Em uma das mensagens citadas na investigação, aparece a pergunta: fechou o valor do Valdemar? Em outro momento, um interlocutor afirma que 24 milhões está bom e a conversa sobre a possibilidade de destinar os recursos para o turismo. Segundo a PF, as planilhas indicavam algumas indicações como sendo do Valdemar ou do VCN. Os investigadores sustentam que deputados teriam sido registrados formalmente como solicitantes para dar aparência de legalidade a decisões tomadas por alguém que não exercia mandato. Essa é a acusação da Polícia Federal. Não é uma condenação. Com base nos elementos apresentados, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou o bloqueio desses quase 120 milhões de reais em bens de Valdemar. Dino também suspendeu a execução das emendas investigadas e ordenou que a Câmara dos Deputados entregasse os documentos relacionados ao caso. O bloqueio é uma medida cautelar. Isso significa que o patrimônio fica resguardado enquanto a investigação avança. Não significa que o dinheiro já tenha sido definitivamente considerado roubado, nem que Valdemar tenha sido condenado. A defesa afirma que recebeu a decisão com surpresa. Os advogados de Valdemar dizem que as conclusões são baseadas em premissas frágeis e interpretações subjetivas. Também afirmam que é normal um presidente de partido conversar com a sua bancada, defender prioridades e exercer influência política. E nesse ponto, a defesa levanta uma questão válida. Presidentes de partidos realmente negociam com os parlamentares, sugerem projetos, defendem municípios, articulam votos e prioridades orçamentárias. Isso faz parte da política. O problema é quando a influência, supostamente, deixa de ser uma sugestão e passa a determinar diretamente onde o dinheiro público será aplicado, utilizando o nome de deputados apenas para preencher formulário. Aí já não seria articulação, seria uma espécie de mandato por procuração informal.
E até onde se sabe, o eleitor brasileiro ainda não criou a modalidade de deputado por controle remoto. Agora, a investigação precisa esclarecer o papel de cada pessoa. Os deputados sabiam que seus nomes estavam sendo usados? Eles concordaram com as indicações? Houve falsificação ou ocultação da verdadeira autoria? Valdemar recebeu algum benefício pessoal ou tudo não passou de articulação partidária interpretada de maneira equivocada? Essas perguntas ainda estão abertas. O fato é que recursos públicos precisam ter autoria, destino e justificativa claramente identificados. Emenda parlamentar não é dinheiro do partido, não é dinheiro do deputado, e muito menos uma verba que pode circular por corredores de Brasília sem que ninguém saiba quem decidiu o destino. A investigação não pode ser usada para antecipar condenações, mas a presunção de inocência também não pode virar desculpa para evitar explicações, porque 119 milhões de reais não são um detalhe administrativo, é dinheiro público e o mínimo que o cidadão pode exigir é saber quem decidiu, quem assinou, quem recebeu e por quê. Na sua avaliação, isso parece articulação política normal ou um poder paralelo sob o orçamento? Comente, compartilhe e acompanhe o Fatos e Deboche. E diante de tantos escândalos envolvendo partidos da direita, parece que o próprio empresariado nacional, os donos do capital, já dão conta que a reeleição de Lula é praticamente certa. Vou deixar vocês agora com o vídeo de Ricardo Lacerda, CEO e fundador da BR Partners, que é um dos principais nomes que representa o mercado. Eu acho que uma eventual vitória do Flávio Bolsonaro pode trazer problemas institucionais muito grandes, que nós não teríamos com o presidente Lula. O presidente Lula todo mundo já conhece, o presidente Lula já foi presidente aí 3 vezes, já entrou, saiu, tal. Ninguém acha que o presidente Lula vai dar golpe ou vai fazer coisas que podem atentar contra a democracia. Já do lado do Flávio Bolsonaro é um pouco mais incerto, porque ele vai ter o pai dele na prisão, querendo sair, brigando com o Supremo, não sei se o Supremo vai permitir, não vai permitir, talvez ele fale que ele vai querer mandar. Então, aí eu acho que aquilo que pode, digamos assim, ser um pouquinho melhor do lado da economia, pode ser também muito pior do lado institucional. Então, eu acho que é isso que a gente vai ter que observar nessa questão das próximas eleições.